Olá! Vamos dar início a mais um vídeo dessa série. E olha quem tá aqui, gente. Meu filho, Josué. Josué tem 2 anos e 10 meses. E Josué vai fazer 3 aninhos. Assim, ó. Vai fazer 3 aninhos em junho. A herança da mamãe aqui. A herança do Senhor. E aí, Josué, tu vai falar alguma coisa para as pessoas? Tá pessoas. Vai? Fala, oi, oi, gente. Oi, gente. Olá. Olá. Segue a mamãe. Siga a mamãe. Se inscreve no canal. Siga no canal. Deixa teu like. Sim. Siga no like. Estou novamente aqui para falar das minhas experiências com Deus, da minha trajetória cristã. E hoje eu queria falar sobre o feminismo e a relação dele com o meu casamento, né? Vamos falar assim. Gente, quando eu casei, eu tinha me formado recentemente em serviço social. E, para quem não sabe, o serviço social é uma das profissões mais militantes que você vai ver, né? Até por causa do que se trata a formação. Mas eu não queria me ater a isso, não. Eu queria falar o que essa ideologia, ela afetou no meu casamento, né? Eu como cristã. E se você é cristã, você deve sim levar isso em consideração. Não trazer ideologias, né, que não seja cristã para a sua vida no geral. E se você não é cristã, então esse vídeo não vai fazer sentido para ti, né? Se tu é uma feminista ou algo do tipo, tenho certeza que se você não segue a palavra de Deus à risca, então não vai fazer sentido. Mas vamos lá. Então, assim, logo que eu casei, eu esqueci de matar, né, a Carol militante, a Carol feminista. Até porque, gente, eu não via problema nisso. Eu não me percebia enquanto uma feminista militante, não me via dessa forma. Só que muito do feminismo eu trouxe para a nossa relação, como o quê? Como debater essa ideia de igualdade, de gênero, de papéis de gênero, que a mulher é injustiçada, se só ela cuida da casa, só ela faz as tarefas domésticas, se ela não recebe a ajuda do homem. E não, gente, não tô dizendo que é errado o homem ajudar. Ao contrário, né? Se o homem puder ajudar a sua esposa, é muito bom, né? Vai ser bom para os dois, vai ser bom para a família no geral. Ainda mais se tiverem muitos filhos. É fundamental que os dois se ajudem, né? Até a palavra de Deus até fala, né? Que tem melhor paga 2 do que 1, né? Tem mais resultado do trabalho, tem mais rendimento quando é 2. Então isso é viável sim que o homem ajude. Mas o que eu quero trazer aqui é que eu me prendi muito a isso, né? Eu cobrava muito do meu marido que ele ajudasse. E quando ele não ajudava, eu ficava chateada. O problema é esse, a gente se ater muito a isso, achar que essa é uma responsabilidade do homem e não de nós mulheres, né? Não é porque é a nossa responsabilidade, né? Porque o homem não possa ajudar. Que eu seja clara nisso, né? Então, como eu falei, eu esqueci de matar a Carol militante, né? Quando eu casei, isso não foi bom. Por que eu uso essa palavra matar? Porque lá em Romanos 6:11 fala assim: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, a gente tem que matar o pecado, a gente tem que se livrar do pecado, para poder seguir Jesus, né? E outra passagem lá em Mateus 10:38 fala: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, né? Então, aquele que tem um pecado, né, que tem uma coisa que impede de seguir após Jesus, né, que impede de você cumprir o ministério, não é digno de Jesus, né? Essa pessoa não é digna de Jesus. Então, para que a gente seja digno de Jesus, para que a gente seja um santos, né, a gente precisa ter essa consciência. O que eu quero tratar aqui não é que eu esteja desmerecendo o movimento feminista, as conquistas que as mulheres tiveram, as lutas, não estou dizendo que foi em vão, ou que porque elas conquistaram alguma coisa que eu devo ser uma feminista. Com certeza eu não concordo, né? Porque eu tenho princípios cristãos que vão para além dos princípios que são feministas. Mas a verdade é que no passado, agora, no presente, sempre existiram homens maus, né? Que oprimiram as mulheres e também as classes mais desfavorecidas, né? E eu acredito que sempre vai existir enquanto tiver o pecado no mundo. Como está escrito em Gênesis, né? Eu queria trazer esse versículo aqui, Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então é isso, gente. Deus chegou a essa conclusão, e a gente, enquanto cristãos, também chegamos, que o homem, a imaginação dos pensamentos dele é má continuamente, né? O homem é pecador. E quando eu falo isso, é aquela pessoa que não tem consciência de seus pecados, que não entregou sua vida a Cristo, que não tem temor ao Senhor, não tem obediência, e por isso oprime outros indivíduos, né? Vamos dizer assim. Então, quem criou a maldade foi o homem, né? O homem que criou a maldade. Se existe desigualdade de gênero, seja o que lá for, o homem que trouxe isso, né? Essas dores para sua própria carne, né? Vamos falar assim. E trazendo outro versículo aqui que tá, eu marquei aqui, tá em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Fala assim: nistos não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, né? Como diz aqui, para Deus nós somos todos iguais. Mas em que condições que para Deus nós somos iguais? É só ler os 2 versículos anteriores, ó. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, se temos fé em Cristo, se aceitamos a Jesus, se confessamos Ele como nosso Salvador, nós somos filhos de Deus. Ó, porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. E não, gente, eu não vou cair nessa que não é para existir gênero, porque, como está dizendo aqui nessa passagem, né, eu não vou ser um ignorante, né, na interpretação da palavra, que quando diz assim, não há macho nem fêmea. Quando ele está se referindo a esse termo aqui, ele está falando que, perante Deus, ele não vê a gente cometendo desigualdade, né, cometendo injustiça ou acepção de pessoas. Não, ele vê o nosso coração, ele nos entende. Então, perante o Senhor, nós somos iguais nesse sentido. E não que ele mesmo tenha anulado o que ele criou, né? Que ele criou homem e mulher, né? Enfim, eu espero que tenha esclarecido. Aqui no YouTube tem bastante conteúdo a respeito desse assunto, o gênero. Eu não queria aprofundar muito sobre. Eu queria trazer mais essa questão do feminismo e o casamento, né? Vamos dizer assim, o meu casamento. Então, demorou um tempo para eu amadurecer, para mim chegar a essa consciência, porque eu permaneci lendo a palavra de Deus, permaneci buscando a Deus, orando, apresentando as minhas dificuldades diante de Deus, e o Senhor foi me dando respostas. E onde está escrito, né, que esse é um papel da mulher, né, cuidar da casa. Você vai ver algumas passagens na Bíblia, como fala lá em Provérbios 31, e a mulher sábia atende ao bom andamento da sua casa, e não comendo o pão da preguiça. E lá em Tito 2, versículo 5, fala assim: a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Onde fala que serem boas donas de casa. A gente não vai ver essa passagem falando que o marido deve ser um bom dono de casa, né? E não tem. A gente sabe que essa tarefa é nossa. E a gente tem que aceitar de bom grado, né? O que o Senhor nos reservou, né? Se Deus nos reservou cuidar do lar, cuidar dos nossos, né, zelar por eles. Ele nos deu uma função que o homem não tem, né, que é gerar filhos. Isso é uma bênção, é incrível, poder gerar uma vida. E é nessas horas que a gente fala, que concorda, né, que Deus fez tudo perfeito. O homem é que estragou, né, com o pecado dele. Mas, dito isto, a gente não deve se pôr contra a vontade do Senhor, que, como cristãos, a gente sabe que a gente sempre vai estar errado, porque o Senhor, ele é perfeito, né? Eu não quero nem me ater muito a isso, porque quem é temente a Deus sabe muito bem disso. Então é isso, gente. A gente não pode se deixar enganar por ideologias e trazer isso para dentro do nosso lar, e estando contra a vontade de Deus, né? Porque parte dessas ideias, dessas ideologias, muitas delas são satânicas. Como que você pode negar que você nasceu homem ou que você nasceu mulher e você negar isso, né? São ideologias satânicas. Como está no versículo lá em João 10:10, que fala assim, onde ele veio somente para roubar, matar e destruir, né? E outro versículo também, outra passagem, está em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Enfim, o propósito dele é só esse, é destruir, é enganar, é mentir, né? E aí ele traz sim essas divisões, essas ideias entre os homens e as mulheres, exatamente para destruir lares, né? Para deixar a sua mente dividida, para causar confusão, né?
como eu coloquei aqui. Colocar dúvida, né, na nossa cabeça, confundir a nossa identidade em Cristo. E quando isso acontece, qualquer ideologia, né, qualquer movimento, qualquer coisa que está na moda, a gente pega pra gente e traz como se isso se fosse uma verdade bíblica. E eu tô trazendo isso aqui exatamente para esclarecer essa questão, né, de a gente abrir os nossos olhos e estar sempre buscando referência na palavra de Deus, para que a gente não possa ser enganado, não se deixar enganar. Porque eu, por muito tempo, por ignorância, eu deixei esses valores fazerem parte de mim, da minha essência, e acabar trazendo confusão, né, pro meu lar, dissessões. E graças a Deus o Senhor tem me dado sabedoria para que eu possa ir contra essas coisas, né, e tá feliz, tá contente com o meu lar, conseguir ver beleza, né, nas tarefas domésticas e ter a recompensa de um lar feliz, de um lar com paz. Isso é recompensa. Então é isso, quando a gente está de acordo com Deus, a gente tem paz de espírito, né? A gente tem alegria, né? O Senhor nos recompensa. E é isso, gente. Não tô aqui pra te convencer de nada. Ninguém é obrigado a concordar, né, com isso, mas é o que eu falei. Se você respeita a palavra do Senhor, se você tem ela como um princípio, então essas coisas devem ser consideradas. Se não, também você não é obrigado, né? Então é isso, até a próxima.